Olá! Continuamos hoje o estudo do capítulo 1 do nosso material didático. Nesta aula, aprofundaremos os nossos conhecimentos sobre história em quadrinhos, linguagem conotativa e denotativa e sinais de pontuação. Você provavelmente já deve ter lido muitas histórias em quadrinhos e já percebeu como a linguagem não verbal interage com a linguagem verbal ou como os textos são construídos com esses dois tipos de linguagem para que possa ser construído sentido. Nas histórias em quadrinhos, além do texto, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, há a presença de elementos como os balões. Balões de linha contínua, em que as falas serão ali registradas, balões de linhas curvas que imitam a nuvem para representar o pensamento, balões de linhas pontilhadas em que serão escritas aquilo que está sendo sussurrado pelas personagens, e balões do tipo grito, que são desenhados com linhas espalhadas em forma de explosão e que representam a entonação com que a personagem está falando, ou seja, uma forma de grito. Além dos balões, existe um elemento muito presente nas histórias em quadrinhos, que são as onomatopeias. Como você pode observar na página 17 do nosso material didático, onomatopeia é uma figura de linguagem que indica a representação de sons ou ruídos. Por exemplo, numa história em quadrinhos, quando o relógio emite um som, nós teremos escrito tic-tac, tic-tac, ou o tic-tac descrito, uma onomatopeia para representar o som. Você provavelmente já deve ter percebido palavras como bang bang para representar o tiro, ou pou para representar a batida, o soco. Então, a onomatopeia é essa figura de linguagem que indica a representação de sons ou ruídos e que se faz muito presente nas histórias em quadrinhos. Leia a tirinha disponível na página 18, uma tirinha da Turma da Mônica, produzida por Maurício de Souza, e responda as questões que se seguem em relação ao gênero história em quadrinhos, ao uso dos balões, das onomatopeias e sobre alguns outros detalhes desse gênero textual. Há também, nas páginas 20 e 21, uma proposta de produção de texto em que você mesmo poderá produzir uma história em quadrinhos. Ainda nesta aula, estudaremos a linguagem denotativa e conotativa. Esse é um conceito muito importante para que nós possamos interpretar os enunciados com maior exatidão. A linguagem, ela pode ser usada nesses dois sentidos, no sentido conotativo ou no sentido denotativo. O sentido denotativo da palavra é aquele próprio do dicionário, o sentido comum, habitual, realmente aquele que consta nos dicionários. Já o sentido conotativo é o sentido figurado, aquele sentido simbólico. Ele se refere a variações de significado de acordo com o contexto no qual a palavra é empregada. Você pode observar essas definições na página 22. Ali nós temos alguns exemplos. Veja o exemplo 1. Aquele carro atropelou um pedestre. Nesse enunciado, a palavra atropelou está sendo usado no seu sentido denotativo, no seu sentido comum, próprio do dicionário. De fato, o carro atropelou um pedestre. Agora, se eu digo, o time atropelou o adversário no jogo. Quando eu uso esse termo nesse contexto, atropelou o time ou atropelou o adversário no jogo, nós não temos mais o sentido próprio do dicionário, nós temos um sentido figurado, um sentido simbólico, em que de fato aquele time conseguiu vencer o adversário com tanta força que é como se tivesse sido um atropelamento, né? Então, percebemos a diferença clara de uso de uma palavra num sentido denotativo daquela usada num sentido conotativo. Mais um exemplo para que isso fique mais claro. Exemplo 2. Os meninos quebraram a vidraça. Então, imagine uma situação em que os meninos estavam jogando futebol, de repente chutaram a bola bateu na vidraça e, infelizmente, os meninos quebraram a vidraça.
Aqui, realmente, a palavra quebraram está sendo usada no sentido denotativo. Pensa assim, ó, D de dicionário. Denotativo é aquele sentido presente no dicionário, o sentido mais comum, o sentido próprio da palavra quebraram. Eu poderia dizer, usar essa palavra quebraram num outro momento, numa outra situação de comunicação, como está ali presente no nosso material. Meus amigos quebraram a cara quando pensaram que a professora iria deixá-lo sair da sala. Percebam que aqui, quebraram a cara está sendo usado no sentido figurado, no sentido simbólico. De fato, os meninos não quebraram a cara, literalmente. Eles se frustraram, né? Eles tinham uma expectativa e, infelizmente, as suas expectativas foram frustradas. Aqui, a palavra quebraram está sendo usado no sentido denotativo. Para finalizar a nossa aula de hoje, gostaria de tecer com vocês algumas reflexões sobre os sinais de pontuação. Na fala, como eu disse para vocês, nós comunicamos não só por meio das palavras, mas também por meio dos gestos, das expressões faciais e da entonação da nossa voz. Na escrita, junto com as palavras, é necessário acrescentar sinais gráficos que pelo menos represente um pouco dessa entonação. Os sinais de pontuação são importantes na escrita de um texto, primeiramente porque é ele que delimita a construção das frases e dos períodos. Em segundo lugar, eles são importantes porque eles podem dar a cada frase, a cada enunciado, essa entonação presente na oralidade e que não é possível estar presente na escrita. De uma certa forma, os sinais de pontuação podem nos auxiliar a representar um pouco dessa entonação. Na página 25, nós temos ali 4 sinais de pontuação: o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, o ponto final e as reticências. As frases que indicam questionamento, pergunta, terminam com pontos de interrogação. Por exemplo, você vai à escola hoje? Encerramos a frase com ponto de interrogação. Já as frases que expressam sentimentos, como admiração, desejo, alegria, espanto, raiva, são delimitadas por ponto de exclamação. Por exemplo, vamos à escola hoje. Percebam? Um certo desejo, alegria, vamos à escola hoje. E uma afirmação. Aqui não há mais questionamento, não há pergunta. De fato, é uma afirmação com ênfase, com alegria, né? Frases que informam, que declaram ou negam, terminam com ponto final. A aula começa às 7 da manhã. Veja, simplesmente uma informação direta, ponto final. Frases que indicam uma pausa, uma hesitação, uma dúvida ou um pensamento interrompido terminam com reticências. Acho que... né? Então, se a frase não é completada, eu uso o sinal de pontuação reticências. Você pode aprofundar e exercitar esse conteúdo por meio dos exercícios da página 26 e 27. Bons estudos e até a próxima aula!